Muito bem, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Eu anunciei apenas esse versículo, versículo 9, mas quero que vocês acompanhem comigo esse momento em que Jesus estava vivendo ali, segundo a versão de Lucas, a última ceia antes de ser inaugurado de uma vez por todas o reino de Deus sobre as nossas vidas e sobre toda a humanidade. Lucas capítulo 22, quero que os irmãos fiquem atentos para os versículos, a partir do versículo de número 7, depois que os discípulos perguntaram a Jesus, onde que Jesus queria que a ceia, ou que aquela Páscoa, como era chamada a ceia naquele tempo, fosse preparada. Jesus começa então, irmãos, deixar bem claro assim, eu quero que vocês me conheçam nesta preparação, nas minhas ordens, e tem cada detalhe aqui, irmãos, que Jesus deixando bem claro assim, que Ele quer que a Páscoa aconteça dentro de nós, que a ceia aconteça dentro de nós. Por isso é que Ele começa a dar alguns sinais assim, para indicar onde quer que Ele queria. Ele diz assim no versículo de número 7, Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar. Um homem carregando um pote de água. Jesus sabe quem é você, Jesus sabe o que você está carregando, qual é o peso que você tem na sua vida. Jesus sabe o conteúdo desse peso. Quando eu olho para a preparação, Jesus dando ordens aqui, Ele vai deixando bem claro de quanto Ele é conhecedor, e por que Ele quer que olhemos, por que Ele quer que participemos da ordenança que Ele mandou, totalmente desassociado da proposta das religiões. Outra coisa que Jesus mostra aqui, é que Ele vai dizendo no versículo de número 11, e digam, versículo de número 10, ao entrarem na cidade, acompanhe esse homem, e sigam-no até a casa em que ele entrar. Versículo 11, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Ele sabe o que você tem de precioso, Ele sabe quais são os seus recursos, e Ele quer usá-los. Quando Jesus diz para o discípulo, fala daquele homem individual, sabia o que aquele homem estava carregando, o conteúdo, sabia para onde ele estava indo, conhecia o dono da casa, conhecia o que aquele homem tinha, e deixou bem claro, eu quero usar as suas coisas, eu quero usar a sua casa, eu quero usar a sua mobília, eu quero usar as suas cadeiras, eu quero usar o que você tem. Jesus vai deixando bem claro que aquela simples pergunta que os discípulos fizeram para Ele, onde quer que preparamos, estava também ligado não só aonde, mas também como. É maravilhoso demais quando a gente olha para esse texto e vemos que Jesus tinha um anseio no coração. Ele diz assim no versículo de número 15, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Irmãos, quando eu entrei em contato com a palavra de Deus, e percebi que o Senhor estava nos chamando, para vivermos a simplicidade do Evangelho, que era o que eu mais precisava, é o que nós mais precisamos, nos desassociarmos das pressões, dos dogmas, dos não podes, das proibições que envolve a ceia do Senhor. Eu destaquei essa expressão aqui de Jesus, eu ansiei muito participar isso com vocês, antes de sofrer. Por que Jesus estava dizendo isso?
Porque Ele avisou que no mundo nós teríamos aflições, porque Ele sofreu todas as aflições, e para enfrentarmos as aflições desse mundo, irmãos, nós precisamos estarmos juntos. Tem a minha angústia individual, mas eu preciso fazer parte, eu preciso desejar ansiosamente, estar andando com aqueles que creem no Senhor Jesus, para que, ao me alimentar dessa ceia, os tempos de sofrimento sejam vencidos por mim, dentro da promessa de João 16:33. Eu vim para que tenhais paz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus deixa bem claro, eu desejei tanto, isso, a ceia é uma coisa que tem que fazer parte de um anseio muito grande nosso, mas pela minha necessidade de comer o pão, e beber o cálice, beber o vinho, e não pelos meus méritos. Jesus então diz, avisa os seus discípulos, versículo de número 16, pois eu digo, não comereis dela novamente, até que cumpra o reino de Deus. Isso veio se cumprir no capítulo 2 de Atos, e ali a gente já vê a igreja vivendo essa realidade do reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Irmãos, nós precisamos de tudo isso, mas precisamos de tudo isso dentro de uma necessidade minha, como aquele que não vive sem beber da água da vida, e sem comer do pão da vida, não está ligada a uma categoria de supercrentes, mas sim uma categoria de pessoas necessitadas desse alimento diário, antes que venha os dias difíceis. Jesus vai lembrar que eu preciso me alimentar dele, porque em João 15:5 diz assim, eu sou a videira, eu sou a matéria-prima do vinho, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu neles, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma relacionado à instauração do meu reino. É muito lindo isso, irmãos, quando Jesus deixa bem claro da minha necessidade, da minha carência e de como é fundamental que eu venha me alimentar dele. Aí Jesus pega o cálice e diz, olhe comigo para o versículo de número 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, tudo mudou, tudo foi transformado, não há nada igual depois que Jesus instaurou com o seu povo, e depois esse povo expande para ser o Israel de Deus, formado por todos aqueles que são considerados salvos em Cristo Jesus, por declarar a sua fé no único mediador entre os homens, que é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Se instaura então a nova nação do Senhor, e Ele estabelece com essa nação uma nova aliança. Agora, olhem, irmãos, que aliança é essa? Abra a tua Bíblia, ou então atente para o que está escrito em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, versículo 8, irmãos, é lindo demais esse texto.
é algo que ninguém deve ser ignorante da existência dessa aliança. Olhe junto comigo para Hebreus 8:8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu também me afastei deles, diz o Senhor. Aí ele começa a dizer: esta é a aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele começa. Irmãos, a primeira aliança, falhamos. Quando a aliança tem uma dependência da minha fidelidade, do meu merecimento, do meu mérito, nós nunca vamos conseguir manter a nossa parte. Foi isso que aconteceu com Israel. Desde quando foram libertos, quando Deus fez a aliança, o pacto com eles, a Bíblia deixa bem claro que eles não conseguiram e nunca ninguém vai conseguir, porque faltava um elemento, faltava Deus chamar para si a responsabilidade de nos inserir na sua aliança. E olha como ele faz isso, irmãos, é lindo demais. Porei as minhas leis na mente deles, e as escrevereis no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. É uma coisa vinda de Deus, é uma revelação vinda do Senhor, com um agente e com uma visão. A visão era o Cristo, morto, pregado numa cruz, morto, ressuscitado, e deixando bem claro onde ele estava. O agente é o Espírito Santo de Deus, que arranja a sua estratégia, uma forma singular para conversar conosco, com cada um, do jeito que a pessoa entende, dando-lhe uma sede e uma fome incontrolável, que só pode ser saciada quando este toma a água da vida e come o pão da vida. Esta aliança parte de Deus, e ninguém pode interferir nisso, irmãos, não dá. Eu vou chegar com a minha receita, serei ouvido, talvez serei admirado pela minha didática, mas lá no íntimo, é o Espírito que revela para a pessoa. Olha o que a Bíblia diz: ninguém ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça, porque eu serei, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Uma experiência que eu tive nesse batismo foi a crise de alguns pais, por causa dos seus filhos, pedindo para ser batizado. Vieram falar comigo. Ah, meu irmão, eu já logo lembro dos discípulos, quando levaram as crianças para Jesus, os discípulos afastando as crianças de Jesus. Eu falei: eu não caio nessa. Já veio aquela predisposição de perguntar a idade, não sei o que. Eu falei assim: olha, quando Jesus teve a oportunidade de receber as crianças, ele falou: deixa vir. Então, quando uma criança, irmãos, chega para os pais, ou chega para mim, dizendo que quer se batizar, eu já me lembro de Jesus falando: deixa vir a mim os pequeninos, porque tem que ser da vontade delas. E a Bíblia diz que é desde o menor até o maior Deus vai fazer aliança. Ele não faz seleção, Ele faz aliança com quem está ouvindo, com quem está entendendo e com quem quer obedecer. Porque eu serei misericordioso. Aí vem Deus limpando, olha gente, que coisa maravilhosa. Pois serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aí ele faz essa declaração:
ao chamar de nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, está pronto para desaparecer. Sabe por que não desapareceu ainda? Porque a gente não tem coragem de assumir completamente que Deus começou um novo tempo em nossas vidas. Nós ainda somos presos, irmãos, às obras meritórias. Eu tenho que fazer por merecer. Ainda somos presos com a preocupação, como se o Espírito não tivesse poder de trabalhar na vida do meu semelhante, para revelar a ele o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, aonde ele precisa fazer. A Bíblia então diz, está prestes a desaparecer, e a maneira que essa velha aliança vai desaparecendo no meu coração, eu vou me lembrar de qual foi o marco que Jesus disse sobre a velha aliança. Quando você começa a ler ali o Novo Testamento, o capítulo 5 de Mateus, você vai ver duas expressões de Jesus dizendo assim, Mateus 5, 21, parte A: ouviste o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram? Como que era o ensino aos antigos? Aí você vai para o versículo de número 22, eu porém vos digo. Agora é um novo ensino, é um novo pacto. E Jesus, irmãos, manda que nós olhemos para Ele. Não olhem para o apóstolo Pedro, não olhem para o apóstolo Paulo, não olhem para Filipe, para Estevão, não olhem para Maria, não olhem para Maria Madalena, não olhem para Lázaro, não olhe para Tiago, olhe para Jesus e siga o padrão e o parâmetro dele. Com uma pergunta de um livro muito famoso, que eu acho muito legal, aquele livro que já virou livro, ou melhor, já virou filme, e é um livro de ficção gospel que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Nessa situação, o que faria Jesus? O que Jesus diria? Os antigos já disseram, mas essa frase de Jesus, eu porém vos digo, é a concretização da nova aliança. Por isso, nessa noite, eu quero convidá-los a fazer parte dessa festa. E Jesus quer que a ceia dessa noite, ela aconteça dentro da gente, na seguinte proposta, a proposta dessa igreja, que a ceia é para quem precisa do pão da vida e da água da vida, e não para quem merece. Se a ceia fosse só para quem merece, eu não poderia tomá-la. Mas a ceia é para quem precisa. E se você precisa, e se qualquer barreira possa se levantar agora, porque você está ouvindo os antigos, o que diziam os antigos? O que você aprendeu sobre a ceia? Ouça Jesus dizendo assim, eu porém vos digo, coma de mim quem precisa se alimentar de mim para enfrentar as dificuldades da vida. Beba de mim quem precisa beber de mim para ter os seus pecados purificados, esquecidos por aquele que pode esquecer. Porque o sangue de Jesus, que é a representação, o vinho que é a representação do sangue de Jesus, cai na promessa de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Quem precisa de perdão de pecados, de purificação de toda injustiça, são esses que têm que participar da ceia.